Sejam bem-vindos ao Método Papscast, conectando pessoas ao sucesso. Hoje eu estou recebendo aqui a Liane, que é lá de Canoas, e a Janaína, que é formada em psicologia, e elas são representantes da Revived. A Liane, também formada em pedagoga, foi professora há muitos anos, a gente vai falar sobre educação, mas é conhecida como Mãe Conha. Seja bem-vinda, Liane. Muito obrigada, Rogério. Estou muito feliz por estar aqui com vocês. Eu que estou feliz de vocês estarem aqui, a gente poder falar sobre um assunto que eu tenho muitas curiosidades, tá? Sim. Seja bem-vinda, Janaína. Obrigada pelo convite. Viu? Pra gente poder entrar como você colocou um fio condutor, eu vou usar essa palavra, me contem a história de vocês, pra gente poder começar. Como é que começa a tua história e por que você é conhecido por Mãe Conha? Certo. A minha história começa em 2010, né? Com a descoberta da gravidez da Carol, hoje com 15 anos. E a Carol, com 25 dias de vida, teve a primeira crise de epilepsia nos meus braços, né? Como professora que sou, para mim, acho que como para a grande maioria da população, uma crise de epilepsia é a pessoa cair, se bater e babar, né? E eu tinha um bebê de 25 dias no meu colo, que estava como se fosse um corpo empedrado, rígido, né? O rosto começou a ficar preto, começou a babar, entramos em contato com a SAMU disse que ela tinha se afogado no leite, e eu achava que não era, e aí levamos no hospital, e aos poucos a gente descobriu que aquilo ali foi uma crise de epilepsia, né? Isso foi a primeira. Nós conseguimos marcar neuro para março, 2 meses após. E nesse período ela teve muitos desses episódios, né? Carol, isso era 2010. Em 2015, após 5 anos de muitas internações, se fechou o diagnóstico de síndrome de Dravet. Né? Dravet é uma síndrome genética. No caso da Carol, ela não tem a parte genética, ela tem a parte eles chamam de condições físicas, então vamos dizer assim, existem os dois lados, né, para diagnóstico. E o que Dravet traz? Traz epilepsia de difícil controle, modificando os tipos de epilepsia, coisa que eu aprendi daí, né, Rogério? Porque eu nem não sabia que existia tipo de epilepsia. Né? Então, existe epilepsia do riso, existe epilepsia abdominal, existe epilepsia focal, existe epilepsia generalizada e por aí vai, né? E aprendi muito nesses 15 anos, né? E em 2015, então, quando fecha o diagnóstico, Carol recebe a receita do canabidiol, né? Volto um ano antes, eu estava no hospital com Carol em 2014, quando deu o boom do início do canabidiol no Brasil, né? Das famílias que começariam em busca. E aí coloco uma questão que quem estiver nos assistindo, né? Se puder assistir o filme Legal, é um filme que conta a história dos primeiros pais no Brasil, né? Que trouxeram ilegalmente, depois que entraram na Anvisa para trazer legalmente a cannabis para os seus filhos, né? Muito legal de assistir. E aí eu recebo a receita de canabidiol e recebo a receita como recebia de um anticonvulsivo, né? Na época a Carol já tomava 5 anticonvulsivantes. É uma das características de Dravet, ela é uma epilepsia refratária, então ela não responde a tratamento com 1, 2 fármacos, né? Ela precisa de mais. E a Carol, mesmo com 5, ela tinha muitas crises por dia, né? A minha filha, ela estava ou convulsionando ou no período de convulsão, né? E aí a gente começa na luta pelo canabidiol, né? Na época, Carol teria que usar 3 ampolas mensais que davam R$9.000 por mês. Eu sou professora de formação, na época era atuante, né? O meu marido tem uma oficina de chapeação, então impossível manter, né? Nós entramos na época via judicial, ganhamos, mas a gente sabe que não é assim, né? Só que era a saúde da nossa filha que estava em jogo, né? 2017 eu descubro uma família de São Paulo que tinha ganho o direito de plantar e fazer o próprio óleo. Não sabia que isso existia, né? Não sabia nem que dava para fazer o óleo. Não, para mim. Eu sabia que dava para fazer o óleo, eu sabia que achava que era só industrial. Isto. Rogério, daí eu friso assim, ó, novo, que né? eu cresci sabendo assim, ó, que a maconha levava para um caminho do mal, que maconheiro a gente não podia chegar Porta perto. de entrada para outras drogas. Porta de entrada para outras drogas, que se eu chegasse perto de uma pessoa que fumava maconha, eu ia ser do mal também, né? E aí, de repente, eu descubro lá em 2017, já a Carol com 1 ano e tanto, que o tal canabidiol que nós estávamos usando vinha da maconha.
e que dava para fazer o óleo. Olha só. Né? E eu não estava conseguindo manter o tratamento da Carol. Né? Isso mais importante, vamos dizer. Por quê? Porque eu até fiz muita rifa, fiz muita vaquinha, mas hoje uma pessoa ajuda. Amanhã depois não tem condições de ajudar, Sim. né? E era um remédio, Sim. né? E aí a gente foi a São Paulo. Eu descobri na época pelo Facebook daquela mãe que estava no Fantástico, né? Que ela faria abertura na Marcha da Maconha de São Paulo. E eu disse, eu tenho que conhecer essa mulher, né? Vai ser a minha salvação. E eu fui conheci a Cidinha Carvalho, mãe da Clarion, que tem a mesma síndrome da Carol. A gente só trocou o telefone em plena Paulista, no meio da Marcha da Maconha. Caramba. Caminhamos um pouco, né? E ali na Marcha da Maconha, uma pessoa me entregou uma seringa de 1 ml, aquela seringa tipo de insulina, e me disse assim, ó, esse aqui é um óleo artesanal, tenta experimentar nela, né? E eu voltei com aquilo na mala, sem pensar que eu estava com uma coisa ilegal, né? Mas levei e fui na neuro. Nunca deixei, eu acho que isso é muito importante frisar, né? Nunca deixei a parte médica de lado, né? Fui na neuro e disse, olha, doutora, eu não tenho mais óleo, não tenho mais condições de comprar. O óleo de R$9.000, eu tenho uma ampola de 1 ml e um pouquinho e ganhei esse óleo. Posso testar? E ela primeiro me chamou de louca e depois disse, vamos testar, né? E nós testamos e aí assim, ó, uma coisa bem importante. Esse óleo que eu trouxe, que era de uma origem desconhecida, que talvez hoje eu não fizesse mais isso pelo meu conhecimento de hoje, mas na época do desespero era o que eu tinha, ele tinha THC. E o óleo que a Carol importava, do R$9.000, ele não tinha THC. Me corrija se eu estiver errado. O THC de uma maneira muito superficial, eu vou dizer que é o que dá o barato. Isso, É o perfeito. psicoativo. É o psicoativo, é o que dá o Psicoativo é o termo correto ali. é um dos Isso. componentes da planta e é o componente que dá o barato. Tá. Né? E esse, então vamos dizer assim, quando entrou esse óleo na vida da Carol, a Carol mudou. Eu já notei diferença para melhor, né? Continuei mantendo contato com aquela família de São Paulo. Nós fomos a um curso, eles têm uma associação, nós fomos no curso, eu e meu marido, e no final do curso ela me chamou e disse assim, Liane, nós temos 2 plantas aqui que são a espécie que a Clarion usa. Tu gostaria de levar para o Rio Grande do Sul? A gente se olhou e nós levamos 2 maconhas, né? Porque Dois pés de o maconha canabidiol nada mais é do que vir da maconha, né? Coração A cannabis, de mãe, né? né? Imagina que E não nós, ia levar. nós levamos 2 plantas para o Rio Grande do Sul, foram as nossas 2 primeiras plantas. Nós trabalhamos, vivemos 1 ano e 7 meses na ilegalidade com plantas em casa, né? Que a gente sabe que é proibido no Brasil ainda hoje, em busca de um habeas para plantar e poder fazer óleo para Carol, né? E com risco de pedir uma autorização e Pois vir e te investigar. Isso, Então, inclusive você tá errado. assim, Rogério, Por isso a gente que eu falei, coração de mãe, né? O que você não faz para ver o teu filho bem? Sim, inclusive assim, o processo deu entrada na área civil e caiu na zona criminal. Né? Inclusive, uma vez eu tive que ir ao fórum para buscar os xerox do processo e eu tive que entrar numa sala onde na minha frente quem estava esperando era um apenado com tornozeleira, né? Então foi uma coisa assim, foi vivência muito dolorida, muito chocante pra você, né? Impactante. Só que assim, ó, em agosto de 2018, Carol começa a usar o nosso óleo e a partir dali a vida mudou outra. completamente, né? A Carol que era cadeirante deixa de usar cadeira, a Carol que usava sonda gástrica come pela própria boca. Tem um retardo cognitivo? Tem. Mas com 14 anos, quase 15, que ela fez em janeiro, ela se alfabetizou ano passado, né? Está lendo e escrevendo, vai para aula. Qualidade de vida, está matriculada no 9º ano, mas frequenta um quarto, porque daí ela faz as atividades que os colegas fazem. Então, assim, ó, a importância da gente ver a individualidade de cada pessoa. E a socialização dela também na comunidade, porque ela de cadeira de roda em casa, sem alfabetização, sem nada, ela acaba ficando dentro de casa, sem poder conviver. Não Então, evolui, né, Não Rogério, interage. aí eu viro a mãe-conha. Né? Aí eu viro a mãe-conha, porque assim as pessoas Você começa a ganhar mídia e... as pessoas começam a ver as melhoras da Carol e começam a me procurar. Eu não posso vender nem doar o meu óleo. Nosso habeas saiu em 2019, então eu tenho direito a ter plantas em casa. Hoje, se a polícia civil ou militar bater na minha casa, eles não podem tirar nada do que se refere à planta na minha casa, né? O óleo ele é feito para Carol, né? Eu faço a extração e o Carol usa o nosso óleo. E aí, em função disso, eu comecei a procurar, porque eu não podia deixar aquelas mães que me procuravam sem uma resposta. Né? Eu não podia dar meu óleo, eu não podia vender meu óleo, mas eu não podia deixar sem resposta.
porque lá a Cidinha também não me deixou sem resposta, né? Se sentiu na missão. Isto. E também o coração de mãe, você começa a olhar pelo filho dos outros também, né? Isto. Com certeza. E daí eu altruísmo. conheci a Revivide, conheci os olhos da Revivide, né? E me encontrei, eu disse assim, a gente viu que era produtos de qualidade, com um preço que está acessível, né? Que não é só para alguma classe elitizada. Como muitos pensam até hoje, né? Quando se trata de cannabis medicinal ou vão iniciar o tratamento com o CBD, muitas pessoas ainda hoje, bom, no seminário que nós estávamos fim de semana, até os próprios médicos chegavam até o nosso stand, nossa, mas é caríssimo, né, iniciar, só atendo o pessoal do SUS. Não, calma, doutor, deixa a gente explicar a nossa marca, apresentar os nossos produtos. E o nosso preço é muito competitivo, é um preço muito bom. Além de ser um produto de além qualidade. de ser um produto de qualidade. Porque quando se trata de cannabis medicinal, o que a gente não pode esquecer? Da onde que vem esse óleo? Ele tem certificação, né? Isso vai fazer muita importância na hora do tratamento, porque a gente não pode ignorar o fato, né, Rogério, que nós estamos aqui do lado do Paraguai. Sim. Então, assim, muitas mães que compram comigo não conseguem esperar o time da importação e vão para o Paraguai. Dá 1, 2 semanas, Jana, eu comprei o óleo, mas não está adiantando. Pois é, mas que óleo que é esse? Vai lá um óleo que não tem certificação, que nem nas nossas fazendas, que ficam nos Estados Unidos, no Colorado, as nossas fazendas, elas são livres de metais pesados e agrotóxicos. Então, isso garante um produto de altíssima qualidade. Entendi. Que interfere muito. Entendi. Muito no tratamento. É, porque a planta em si, a cannabis, ela é uma planta que ela absorve muito o que tem no solo, né? Então, assim, inclusive, ela poderia ser usada, Rogério, para limpeza dos nossos solos, né? Então seria uma característica boa se nós tivéssemos condições de tê-la, vamos dizer, no Brasil, né? Perfeito. Então, o nosso assim, solo é o ideal pro. Só que daí, assim, para ter um óleo de qualidade, precisa ter um solo de qualidade. E as nossas plantas da Revivide, a gente sabe o que a gente está vendendo, né? Isso é muito, muito importante. Né? Dá muita diferença no tratamento. Entregando a qualidade ao paciente. Então, se o paciente entrar em contato com a gente e dizer assim, comecei a usar o óleo, está acontecendo tal e tal coisa, a gente tem convicção de dizer, não é do óleo, deve estar acontecendo uma outra coisa. A gente faz um ajuste na dosagem. Isso. Ou às vezes as mães estão... Sempre com o médico com acompanhando. Respaldo médico acompanhando. Com importante dizer isso aqui, né? Primeiro passo, né, A gente Rogério? nem vende sem a receita médica. Hoje a gente está entrando numa seara do Brasil e eu já quero passar a bola para você contar a tua história, tá? Mas só para não esquecer. Não. Médicos no Brasil que estão se especializando no canabidiol. E eu acho isso maravilhoso, porque é mais um... paradigma a ser quebrado. E é mais um braço terapêutico. Eu vou dar um exemplo para vocês. O meu coração pesa para poder falar isso, mas assim, pesa não, ele clama por poder falar isso, que existem elefantes e macacos na África que comem a semente, a amarula, a fruta da amarula, para eles poderem ficar bêbados. Porque aquilo fermenta no estômago e eles ficam bêbados, tá? Tem filme que mostra isso, tem documentário Discovery que mostra isso. E eu acredito que tudo aquilo que a gente tem, como cristão, eu acredito que tudo aquilo que a gente tem, Deus nos deu. Só que a gente está usando da maneira errada. Sim, ou usou até agora da maneira errada. E acho que tudo isso, toda a doença, toda a causa, toda a atipicidade que existe, Deus está dando para nós qual é a ferramenta para poder utilizar. Basta com que nós nos desenvolvamos e conseguimos usar aquilo da maneira correta. De forma correta. Né? Equilibrada. Janaína, qual que é a tua história? Como é que você chega na Revivide? Como que eu chego na Revivide? Meu nome é Janaína. Eu sou formada em psicologia, sou mãe da Duda, uma menina linda de 10 anos, professora de yoga, especializada a atender crianças. E a minha história na Revivide começa há 2 anos atrás. Para tua surpresa, Rogério, como nós já havíamos falado, a Revivide é um time, é uma empresa feminina, 100% feminina, criada e liderada por mulheres. E a CEO é cascavelense. A CEO é cascavelense, Keila Rosiane dos Santos, e ela é minha amiga de adolescência. Caramba! Isso, só que diferentes fases e momentos da vida, a gente se afasta, ela vai embora para São Paulo, nisso ela segue para os Estados Unidos, faz administração lá e entra no business no mundo canábico.
E a gente perde o contato, assim, a gente não tem aquele contato frequente, né? Mas a gente sempre conversa ali pro Instagram. Amigos de né? Facebook. Amigos de Face. E ela sempre, Jana, você tem o maior perfil para trabalhar com a Revive, venha, você já é área da saúde, você gosta, porque eu sempre gostei muito da saúde. Eu falo que eu sou um fio condutor mesmo. Uhum. Então, atuei vários anos na área social, sou da primeira turma de psicologia da FAG. Então, sempre trabalhei na área social, depois veio o yoga e depois, por uma coincidência linda na minha vida, eu conheço realmente a cannabis medicinal através da Revive, que é a Keila, minha amiga do coração até hoje, e ela me faz o convite para atuar como representante. Aí eu inicio a minha caminhada, indo a eventos em São Paulo, que a gente sempre participou do Medical Fair, que tem todo ano. Eu acho que o meu primeiro evento, né, Li, foi o Medical Fair. Uhum. E ali, nossa, eu tinha um preconceito. Falando abertamente aqui, eu tinha um preconceito. Na minha cabeça, eu falava, gente, é um bando de maluco, beleza, se apropriando do momento, né, pra usar ou pra vender. Gente, quando você chega lá e você começa a estudar e ver as maravilhas que essa planta traz, não, você se encanta. Hoje eu sou uma entusiasta e estou muito feliz em poder estar participando, levando isso e quebrando barreiras, né? Como a gente Paradigmas e tudo mais, tudo que possa acontecer, né? E o que me entristece muito hoje, Rogério, porque na maioria das vezes, porque quem é o maior ativista hoje no Brasil da cannabis medicinal é o médico e o dentista. Porque quem pode prescrever hoje, e o médico veterinário, né, Li? Mas o médico veterinário, ele prescreve pela 327. Isso. E nós, como a nossa plantação fica nos Estados Unidos, é uma resolução, a RDC 660, que é uma autorização para a gente poder importar o canabidiol de lá. Então, a nossa marca, quem pode, restritamente, né, corrigindo, é o médico e o dentista. Muitas vezes, esses profissionais que podem prescrever, eles veem a cannabis medicinal como uma última opção. E no meu ver... Não como um meio. Não como a primeira opção, por ser 100% orgânico. Né? Sim. Então o nosso trabalho é árduo, mas muito gratificante. Você sente uma dificuldade ainda de conversar com as pessoas e um preconceito das pessoas de uma maneira geral? Quando vocês vão conversar? Eu tô falando com gente comum, assim, né? Muito. Muitas pessoas ainda até querem iniciar o tratamento, né? E falam, mas olha, minha mãe, ela foi totalmente contra. A hora que eu contei que eu tinha ido no médico e que ele tinha me dado a possibilidade de iniciar o tratamento com o CBD, com a cannabis medicinal, a minha mãe ficou braba. Eu arrumei briga lá em casa. Parece piada, Ou até mas filho, não né, é. Jana, dizendo, porque já tem vários casos de sucesso para Alzheimer, demência, né? E aí filho procura, né? E diz assim, eu quero marcar um médico para minha mãe, para o meu pai, mas não dá para chamar de dizer que vem da maconha, da cannabis. Tem que falar que é outro tem tipo que de falar medicação. Que é outra medicação. Inclusive, vou tirar o rótulo quando chegar, tá? Então, daí a gente vê, assim, como tem preconceito. Muito, Rogério. Né? E aí, Rogério, eu vou te dizer assim, que tem preconceito, sim, e eu não boto, eu não santo pau nessas pessoas, porque vão dizer assim, eu também tinha preconceito. Você entende que eu também tinha? A gente também tinha. E a falta de informação mesmo. Mas hoje eu tava vendo, eu falei com vocês aqui antes, que a gente entrevistou no ano passado num outro podcast aqui, o Dr. Gustavo Damian, né? E ele é um médico canabidiol, e eu falei assim, cara, e a gente começou a conversar e tudo mais, e ele falou, cara, tem por exemplo assim, insônia. Tem tratamento com canabidiol. Enxaqueca tem tratamentos ótimos. Perfeito. Por canabidiol. Sim. E gente tomando um medicamento aí, toma outro. O alopático tradicional que dá dependência, efeito colateral. Não chega. E um que é orgânico e que tá aqui fácil e tudo mais, ele poderia estar ali Rogério, minha filha tendo um resultado muito melhor. Todos anticonvulsivos. Ela usa só o óleo hoje, né? Caramba. E assim, eu costumo dizer que a Carol ficava dopada quando ela usava os alopáticos. O olhar é completamente diferente. Ela tem hoje um olhar vivo. Ela larga piadinhas, vamos dizer assim, de adolescente. Ela tem um retardo cognitivo? Tem. Mas ela tem uma... Mas só pra... Quando você fala o retardo cognitivo, mas ela fala, ela olha... Ela fala, tem um se comunica. Um vocabulário grandão, enorme. Tá. Né? Com alguns erros. Tá. Né? Nós temos a nossa grande maioria de Dravês não são verbais. Então eu tenho um ganho aí. Sim, ela verbaliza super bem. Verbaliza super bem, sabe se expressar com erros na fala.
Tá. né? Mas o que eu quero dizer assim, ó, que quando a Carol tinha 20 dias que eu recebi a receita do Clobazam, o Clobazam é uma faixa preta, escrito proibido para menores de 2 anos, mas era uma receita azul e tinha na farmácia normal. E eu fui comprar bem feliz, porque o médico tinha me dado. Quando você começou a contar, eu fico imaginando o seu desespero, porque eu lembro, eu tenho uma filha de 2 anos, e eu lembro a primeira vez que ela teve... que ela não conseguiu dormir por dor. E ela se contorcia. E eu lembro que isso já foi assim, ó, um peso no meu coração gigante. Eu fiquei com ela acordado até passar a dor dela e eu ficava ali. A minha cabeça ficava assim, ó. É angustiante. Será que é febre? Não, não é febre. Será que ela tá com dor de cabeça? Não. Será que ela tá com cólica? Não. E eu começava assim, ó. Sabe assim, ó. A minha cabeça não parava. Eu sou professor de criatividade, né? Então eu falo assim, ó, que na criatividade eu falo assim, morango, aparece um morango na sua frente. E a gente vai. A nossa cabeça ela tem essa de fazer buscas, né? E quando acontece um negócio desse, a gente que com criatividade você aprende a resolver problemas. Então você vai buscar no seu banco de o que dados tá ali. E aí eu começo a buscar isso, aquilo. Aí lembra de uma massagem que foi feita. Eu fiquei a noite inteira com ela e ela com dor. Eu fico imaginando o teu sofrimento de ver a criança ficando roxa. Meu assim, Deus ó, do céu. E Rogério, uma característica, vamos dizer assim, ó, da epilepsia, não importa tipo de crise. São várias crises por dia. São várias crises por dia, principalmente assim, ó, se o toque nessa hora piora muito. Então eu costumo dizer assim, ó, que para mãe e para pai é uma das piores patologias. Por quê? Porque a gente tem, como tu falaste, fiquei com ela no colo. Né? O nosso colo já cura um pouco a doença, né? O filho chora, vem com a mãe. Nesse momento que a criança está tendo uma crise, tu não tem como tocar. Então tu te sente uma M de mãe, sabe? E assim, ó, nas crises tu tem que controlar a hora. Então, começou uma crise, tu tem que procurar, nós temos relógio por tudo, tem que ter racionalidade. Muito porque, equilíbrio assim, ó, emocional. 3 minutos tem que começar a preparar a mala para ser para o hospital, né? Porque pode entrar em mal epilético e pode dar porcaria, pode piorar, né? Pode piorar muito. Pode agravar então, o quadro, eu ainda tenho, vamos dizer assim, hoje eu tenho uma criança de 15 anos que dorme ao lado da minha cama, porque Dravet traz muita crise noturna, ela não está curada, mas hoje a cannabis trouxe qualidade de vida para minha filha. E é isso que ela traz em si. Então, assim, ó, esse nosso exemplo, quando a Jana fala ali que a grande maioria das representantes são mães atípicas, esse nosso exemplo a gente está dando... Para acolher esse paciente. A gente acolhe o paciente e principalmente dá esperança para famílias. E não só nessa síndrome, mas a gente vê. Não, ontem a gente estava vendo TDAH, autismo, gente, tudo isso você vai ter. E para quem já viu, eu já vi sobre isso, de canabidiol, a gente fala, mas é a planta que dá... Não, existem plantas diferentes que têm tipos de plantas diferentes, né? Vamos pensar como se fosse a uva. Eu tenho vários tipos de uva diferentes. Eu tenho a Merlot, Cabernet Sauvignon, eu tenho não sei o que lá. Aí nós temos algumas plantas que têm CBD mais alto, outras que têm THC mais alto, mais baixo. E aí, Rogério, assim, uma coisa bem importante, assim, ó, malham tanto o THC, né? Nós temos já há anos na farmácia o Mevatil, que ele é usado para esclerose múltipla, que está na Droga Raia, que está na São João, que está na Panvel, a um preço caríssimo, que ele é 1 por 1 de CBD e THC. E isso não é falado. Isso ninguém fala. Ninguém fala, né? Então, assim, ó, a caminhada, vamos dizer assim, ó, da regularização da cannabis no Brasil é hiper importante. Nós precisamos, assim, eu tive 2 vezes no Senado para falar sobre o PL 399, né, que é o PL, e vamos dizer assim, conseguir na época, vamos dizer, através do sorriso da Carol, uma deputada federal, bem conhecida, né, ela se virou e ela disse assim, nós estávamos na audiência, quem presidia era o deputado Paim, que é do Rio Grande do Sul, que é da minha cidade, né, e ela disse assim, ó, quando tiver esse assunto eu vou estar aqui. Mas a partir de hoje eu quero dizer que eu já confio, por causa do sorriso da Carol, que tem poder. Né? Então, assim, ó, nós mães, a caminhada da cannabis no Brasil traz muito as mães na linha de frente e a Revivd se apropria dessas mães para esse atendimento acolhedor. E dá até a oportunidade de trabalho. Perfeito. Né? É importante falar esse gancho aqui, Rogério, que muitas mães atípicas, elas são esquecidas e também não conseguem atuar. Tem uma atividade comercial, não consegue. Né? E a Revivd tem todo esse olhar para essa mãe, dando essa oportunidade para essa mãe se recolocar
no mercado de trabalho. E aí entra uma outra questão, eu enquanto psicóloga, professora de yoga, mãe, da questão da saúde mental dessa mãe. É como se fosse uma forma de resgate. Sim. Porque quem cuida precisa também ser cuidado. Sim. E aí a gente esquece. Isso. E a Revive lindamente vem dando essa oportunidade que o mercado não está aberto ainda para essas mães. Não, tá dando oportunidade de um suporte também, Com né, pra todas essas certeza, mães aí perfeito. que estão aí e precisa ter uma atividade. Mas A eu gente precisa ter um olhar mais solidário, mais humanista. Eu enxergo que desse ponto de vista, o nosso país ele é muito grande. Relapso. É evidente que tudo que quando a gente vai falar de política pública, a gente fala de uma forma muito grande. Eu fiz uma pós-graduação em Ciência Política, Estratégia e Planejamento pela DESG, a Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra dentro do Exército Brasileiro. E uma vez um cara falou isso lá. Ele era da aeronáutica. E ele falou isso, ele falou assim: como é que você faz uma política pública, sendo que o Brasil faz fronteira com 6 países, 6 ou 8, e você tem a maior extensão de faixa. Como é que você faz isso? São 4 países diferentes dentro de um próprio país. Como é que você lida com essas diferenças culturais? Muitas diversidades. Muita diversidade. E por que eu estou falando sobre tudo isso? Eu enxergo a cannabis e o canabidiol uma excelente oportunidade do ponto de vista seguinte: pequenas propriedades rurais no Brasil que poderiam plantar Nossa. e que hoje não vale a pena se plantar o soja, por exemplo, e ela tem que arrendar para alguém plantar o soja. Se ela plantasse a maconha, ela teria uma renda com aquilo e poderia plantar. Rogério, mas tinha gente que ia invadir, ia roubar maconha. Tem gente que rouba milho também, gente. Só pra avisar, tá? Não é verdade? Isso. Tem gente que rouba milho também e tá lá roubando. Abacate. O problema não é quem planta, o problema é quem rouba. Tem que cuidar com de quem rouba e não de certeza. quem... Tá. E aí eu vou dar outro exemplo. Você pega, por exemplo, quem tem agora Gente, por favor, se você for agricultor e quiser vir aqui no podcast para poder falar e dar sua opinião sobre o assunto, tá liberado. Essa é a minha opinião. Aí você pega, por exemplo, o cara que tá agora tem as estufas de cogumelo, altamente rentável para a propriedade rural. Pequenos produtores rurais que estão colocando. Eu vejo a cannabis como a mesma coisa. O cara vai poder plantar para poder extrair. Se você faz na sua casa, me perdoe, não deve ser uma coisa impossível do cara ter na propriedade rural dele, que poderia fazer, salva vidas, gera renda para mulheres que são atípicas, né? famílias que são atípicas. Eu tô pensando em toda a cadeia. Em todo o ecossistema cannabis. Coisas Rogério. benéficas. Rogério, mas é que vai certeza. ter o cara lá do traficante. Bom, já li um estudo também que não é a maconha que é a porta de entrada para outras drogas, é o álcool, tá? Isso, perfeito. Tá, mas aí, Rogério, nós vamos pensar assim, ó, que foi uma coisa que eu me deparei quando eu fui lá na Marcha da Maconha em São Paulo. Eu não tinha condições de ter o remédio da minha filha, mas a maconha estava lá. A Marcha da Maconha é um ato liberado. Sim. Não, né? É um dia que está lá a polícia, ele é aprovado que aconteça, é um evento que é aprovado que aconteça. Tá. Né? Então, assim, ó, existe maconha no Brasil. Sim. Né? Então, assim, ó, a gente bota, bem dizer, a gente faz um tapa-furo, vamos dizer, no nosso olhar. Peneira aí, né? coloca uma A gente peneira. uma peneira para dizer que não tem. A gente está fazendo um estudo, então nós temos um solo legal, um clima legal, e aí a gente tem empresas já que estão fazendo óleo dentro do Brasil, mas que tem que importar a matéria-prima, e que daí muitas vezes a matéria-prima não é tão boa, né? Então, assim, ó, é para ontem essa legalização. Mas aí né? envolve também muito legalização não interesse pro político, né? consumo recreativo, isso é muito importante. Pois é. Independente da opinião de vocês. Claro. Tô falando que vocês não buscam pelo consumo isto. medicinal Isto. de coisas boas para isso, entendeu? Isso. E não o consumo recreativo. E que chegue para para todos que precisem, né? Então, ontem nós estávamos no seminário lá de autista, que é uma coisa que a gente vê assim, ó, que está cada vez crescendo mais, né? Através dos dados, das palestras que colocaram. Perfeito. Então, assim, tem Crescimento um crescimento absurdo e poderia se beneficiar e que muitas vezes, né, demora para chegar ou não consegue. E Pela aí, questão assim, de ó, preço. e porque aí o nós... nosso ainda acaba sendo mais barato. Isso. Né? Acaba sendo mais barato que o de farmácia. Ah. E ainda a gente parcela em 12 vezes. Então, olha só a acessibilidade, a visão que a Revive tem Sim. de ajudar o próximo.
Vocês conseguem, por exemplo, então eu fui lá vou fazer um merchan pro Dr. Gustavo, meu amigo aqui. Fui lá no Dr. Gustavo e tô com um problema X, não vamos nem definir para não dar Sim, diagnóstico aqui, claro. tá? Problema X, e ele me recomendou esse tratamento com canabidiol. Eu posso comprar diretamente da Revivid esse canabidiol. Pode, é isso? desde que é uma Isso. receita branca. Receita branca. 100% orgânica. Receita branca e tem que estar com o nome da empresa. Como a gente é Nome amparada comercial. pela resolução 660, Tá. a receita vai ter que ter o nome do produto. Então, Revivid, nós temos... Nós temos 3 linhas de Nós óleo. temos a linha do Full Spectrum, que tem todos os componentes da planta, que é a linha Holy. Aham. Nós temos a linha Broad, que é com todos os componentes Menos o THC. menos o THC. Tá. E temos a linha puro CBD, né, que é canabidiol isolado daí, e temos o Delta 8, que é uma modificação feita, ele não é sintético, ele é semissintético, é um óleo poderoso, muito usado para dor, né? Então, assim, tem que ter esse nome O nome comercial, do comercial. óleo. Vai chegar para a gente vai fazer a autorização da Anvisa, que pode ser feita pela gente ou pelo paciente, Tá. no Nós site do prestamos Gov, todo o né? auxílio para ir pós-compra. Tá bom. Isso, Rogério, pode Ele ser só feito... chega com a receita. Isso. Vocês dão tudo pronto. Tudo Todo pronto. E aí, caso suporte. seja autorizado pela Anvisa, aí sim É a na pessoa hora. compra. Na Na hora. hora. A Na autorização, hora. ela sai na hora. É Na tipo assim, eu hora. tô com meu plano de saúde, tá aqui a receita, autoriza pra mim. Isso, Autorizou esse exame, tá tudo perfeito. certo. Você manda foto dos seus documentos pessoais, comprovante de endereço, pós-pagamento, 15, 20 dias úteis, a medicação estará na sua casa. Pós-pagamento, nosso escritório envia um link e um código de rastreio no qual você consegue monitorar toda a logística do seu óleo, a saída dele lá dos Estados Unidos até a sua casa. Vem específico pra mim, vocês não têm isso aqui disponível, Não. tipo, tá aqui, ó, Rogério, esse aqui é teu. Não. A importação é para o paciente. Para Tá. o paciente. É. E aí, Rogério, uma coisa que eu vou te dizer bem, que é um diferencial da Revivid também, no momento que chega o óleo na casa do paciente, nós estamos sempre à disposição para tirar dúvidas e acompanhar esse tratamento. Então, este também é um diferencial. Tá. Por quê? Porque o tratamento da cannabis, ele é único. Nós podemos ter a mesma patologia, mesmo tipo de, né, mesmo peso, mesmo É que nós estilo temos corporal. o sistema endocannabinoide. Isso. Você tem, eu tenho e a Eliane tem. E é como se fosse a nossa digital. O teu sistema vai funcionar e responder de uma forma, o meu de outra e a Eliane de Mas outra. isso funciona pra dipirona também. Isso. Perfeito. Não é? Mas para Perfeito. cannabis é mais Eu preciso de um pouco mais de individualizado dipirona, o ainda. outro precisa de Com menos. É certeza. isso. A minha dor de cabeça passa com uma Neosaldina e a tua passa com com duas. duas. É. Né? Então, vamos dizer assim, a gente vai ter essa observação junto ao paciente e vai estar dando Acompanhamento ao tratamento. acompanhamento para Tá. que dê resultado. Então, isso aí é fora de série, porque, vamos dizer assim, e isso tudo é acompanhamento gratuitamente, Tá. Sem né? Como é que a gente pode, como escola, como método PAPS, auxiliar na educação das pessoas com relação a isso? Porque a minha filha, como é que o cara usou um exemplo outro que eu achei maravilhoso. A minha filha é típica, ela não é atípica, né? Uhum. Minha filha super fala pelos cotovelos com 2 anos, tudo certo, não sei o que lá. Eu não vejo isso como problema. Não acredito que ela precisaria como... Mãe, talvez precise. A minha esposa tem enxaqueca. Já questionei um dia, será que não seria interessante para você a utilização disso? Como é que a gente, como método PAPS, pode auxiliar na educação das pessoas, não para que incentiva ao tratamento, mas para que isso não pareça errado aos nossos ouvidos? Assim como há 50 anos atrás, as pessoas falavam assim, viu, eu preciso ir no psicólogo, eu preciso ir no psiquiatra. Isso é coisa do capeta. É coisa de gente louca. Você tá louco, hein? Tá louco, hein? Só não vai no psicólogo quem é louco. Hoje, viu, é normal, tô fazendo terapia, tá tudo certo. Normalizou, tá? Normalizou. Tem Hoje pouquíssimas pessoas da sociedade ainda que acham isso. Com certeza, Mas já tá se como quebrando. é que a gente auxilia nesse movimento de vocês para educar as pessoas? Eu acredito que é uma alternativa terapêutica. Mas eu acho que um trabalho, como vocês trabalham com educação, até favorecendo pesquisas, né? Eu acho que seria Com bem certeza. interessante, vamos dizer assim, ó. É em cima, eu falei do filme Legal, tem um outro filme, eu recordo o nome, né? Educação mesmo, que ou trazer fala um sobre médico o aqui para câncer. explicar. É, isso. Né? Porque os efeitos do canabidiol e os efeitos de um tarja preto, um Rivotril. O Dr. Gustavo não tá convidado, tá convocado. Tá convocado, Isso, viu? Vem junto com a Revivid aí pra gente fazer mais com um. certeza. É isso aí. Então eu acho que é nesse sentido da gente mostrar os perigos
da medicação convencional, de um tarja preta, iniciando por ali, não falando mal do tarja preta, Sim. mas que às vezes tá tão aceito e o 100% orgânico não, porque é só falta de informação, trabalhar nessa linha. Perfeito. Contem Isso. conosco para que a gente possa sempre falar sobre essas boas práticas, né? E incentivo disso tudo. O que precisarem da gente, a gente está à disposição. E queria que vocês deixassem um recado para as mulheres, então. Certo. Para todas as mulheres da Revived. Pode começar, Janaína, depois vamos pegar Deixar a um Manconha recado para aqui. todas as mulheres da Perfeito. Revived. Pode olhar para aquela câmera ali. Convida para seguir no Instagram, aproveita, tá? Meninas, aproveitando aqui, estamos aqui no Método PAPS Podcast com o Rogério. É uma alegria estar aqui falando da nossa empresa, da nossa história. E vocês podem ter certeza que vocês me fazem melhor todos os dias. É isso aí. Eu quero deixar de recado que não só para as meninas da Revived, mas para todas as mães atípicas, famílias atípicas, que diagnóstico não é destino. E que a gente pode viver sim hoje com qualidade e a cannabis pode ser sim uma opção. Então, se usa uma frase, né? Não espere precisar e se fosse seu filho. Então, que estejam conosco nessa caminhada, que procurem se informar, que procurem aumentar o seu conhecimento e principalmente buscar, né? Buscar o dia a dia, a qualidade da vida. E na dúvida, conte conosco. Isso Como é que a mesmo. pessoa segue vocês no Instagram? @ReviveDeBrasil, Revive de Brasil. @JanaNora, Jana Nora @Liane Pereira, _Manconha. Pereira _Manconha. Gente, sigam essas pessoas e considerem abrir a cabeça de vocês. E eu vou dar um exemplo muito dentro da minha área. Eu lembro que eu tive um parente que, quando completou 45 anos, veio me contar sobre o exame de próstata. E ele esperou que eu sou muito piadista, sempre muito comunicativo. Ele achou que eu fosse fazer uma piada com ele. Eu não fiz. E ele falou assim, por que você não fez uma piada? Eu falei assim, porque as pessoas precisam tirar o preconceito com relação a isso. É extremamente perfeito. importante as pessoas fazerem isso. Eu não sou exemplo pra ninguém, tá? Não é isso que eu quero dizer. Mas eu quero dizer que quando alguém disser pra você que você tá considerando o tratamento por canabidiol, saiba que essa pessoa tá querendo ouvir de você vá. Talvez não sirva, talvez não, mas teste. mas tente, Tente, faça alguma coisa, porque esteja aberto. esteja aberto e mente aberta para que, considerando um tratamento, porque todo tratamento requer o teu envolvimento e a tua empatia para você, para os teus filhos, para tudo mais. Então considere isso, é importante. Com Perfeito. certeza, perfeito. Muito obrigado pelo papo, foi muito bom, tô muito satisfeito. Foi quando muito vier, bom. Cascavel, Nós por que favor. agradecemos. Rogério. Microfone Eu aberto para atrago, você, tá? ó, me Tá bom? comprometo, Obrigada. E viu? você já tá convocada junto com o Dr. Gustavo pra gente fazer um podcast pra falar mais Com sobre isso, tá bom? certeza, já tô esperando. Perfeito. Valeu, gente. Obrigado. Viu? Obrigada. Até a próxima. Que Até agradecemos. mais.